Do meu lado, eu tenho o prazer de receber Tiago Soares. Seja bem-vindo, Tiago. Tudo bem, Roberto? Boa noite a você, aqueles que nos acompanham. Um prazer estar aqui com você mais uma vez, discutindo, debatendo. Prazer é todo nosso. Você vê que ele veio todo estiloso e nós estamos no mês de maio. Um mês historicamente importante para o movimento negro no Brasil. É importante, né, Roberto, pela caracterização. O significado dessa data, do dia 13 de maio. Primeiro a gente parte que a abolição, a gente denomina como abolição inacabada, ela é fruto de luta dos povos africanos escravizados aqui no Brasil. Não foi uma dádiva da princesa Isabel, não foi um presente. Havia uma pressão externa, econômica, inclusive, e tinha também muitas lutas internas no Brasil, negros e negras que lutavam pela sua liberdade, onde culminou com a liberdade. Mas o debate principal, Roberto, que a gente faz do dia 13, na verdade não é o dia 13. O dia 13 foi importante, mas o mais importante e que caracteriza as diferenças que nós temos na nossa sociedade é o dia 14. Ninguém discute o dia 14 de maio. Por quê? Porque o que aconteceu, Roberto, no dia 14 de maio? O que aconteceu no dia 14? Dia 14 de maio, você coloca a maioria... O dia seguinte? O dia depois, né? O dia da tão sonhada liberdade, o day after. O que acontece? A maioria da população que residia nesse país, ela é colocada para fora, ela é jogada às margens, ela é jogada à sarjeta da história. Ao contrário da imigração, né, dos europeus, por exemplo, onde você garantia terra, onde você garantia umas condições mínimas para industrializar o país, os povos africanos que eram escravizados aqui, né, e é bom lembrar, são 350 anos, Roberto, de escravização aqui no Brasil, que aconteceu. Então é 3 séculos e meio de trabalho forçado, de sequestro, trazer pessoas de origens diferentes do continente africano. É bom dizer que quando fala África, África não é um país, África é um continente onde é composto por diversos países. Olha que interessante, eu estava assistindo ontem a Netflix, eu não sei se pode falar, mas fiz o jabá sem querer. Eles lançaram, que até deu uma repercussão internacional, uma série chamada da Cleópatra, contando a história dela, né? E teve uma crise no Egito, principalmente, porque o diretor colocou uma atriz negra para representar. Aí, qual que é a negativa? Dizer, imagina, a Cleópatra não era negra, mas como assim? Eu não sei se... africana. Vocês que conhece o continente africano, o Egito fica na África, no norte da África. É verdade que faz a divisa ali com a Europa, mas é um país africano, do continente africano. Então, assim, no máximo, a Cleópatra poderia ser como você, parda, no máximo. Mas não seria essa... Parece que sempre colocaram os egípcios como personagens um tanto quanto brancos. Um branqueamento, né? E eu tô dando porque era reconhecidamente um país evoluído. Exato. Então, nessa série, que eu só assisti 2 episódios, nessa série demonstra o primeiro papel da Cleópatra como uma liderança. Ela governava, né? Ela governou o Egito, ela ia para a guerra, organizava a estratégia de guerra, e isso em Roma, né, tinha uma divergência porque as mulheres não tinham papel protagonista como a própria Cleópatra tinha. Então é muito interessante. Eu estou fazendo essa aspas para a gente entender e voltar para o dia 14 de maio, que é muito importante, e muitas vezes eu já tenho vindo aqui a seu convite algumas vezes, sempre vem alguém e coloca no chat, e as cotas, a diferença. Por que eu quero falar do dia 14? Porque é no dia 14 que você faz um paralelo à diferença que foi, né, lidar com os imigrantes europeus que vieram para cá legitimamente para reconstruir sua vida, e com os africanos. Para os africanos, se você não sabe ou sabe pouco,
não foi garantido nenhuma lei. Ao contrário, sabe quem foi garantido lei após a abolição da escravatura, a abolição inacabada, Roberto? Foi os grandes proprietários com a lei da terra. Sim. Onde você tinha cotas. Você criou cotas para o proprietário da terra, ele ter alguns... Ele foi indenizado. Indenizado. Além de indenizado, ele ganhou subterfúgios por parte do governo central, né? A república recém-constituída. Então, e essas diferenças, Roberto, essa falta de garantia de dignidade, direitos mínimos, ela acarretou grandes desigualdades no nosso país, que até os dias de hoje, infelizmente, eles perduram. Por exemplo, você tem hoje o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Ele é um dos grandes intelectuais no Brasil que discute a questão do racismo, que discute a desigualdade racial no nosso país, e ele cunhou, que não é dele a iniciativa inicial, mas já tinha outros pesquisadores, estudiosos, mas ele conseguiu dar uma formatação onde ele caracteriza que o racismo no Brasil é um racismo estrutural. Aí você fala, mas como assim racismo estrutural? Ele é estrutural porque, como você tem uma desigualdade desde o início, ele aflige a questão de classe, mas também a questão cultural. A questão de lidar. Você pode até, vamos dar um exemplo, você pode até ser um jogador de futebol, que é onde você tem mais negros em ascensão economicamente. Ele pode ter o recurso financeiro, ele pode ter o recurso econômico, frequentar os grandes locais, mas culturalmente ele sempre vai ser visto como um negro, uma pessoa de baixa, vamos dizer, não é igual aos brancos, aos demais da sociedade. Isso existe, Roberto. Isso é uma coisa maluca. Deixa eu só pedir para você um minutinho aqui, que eu quero agradecer ao doutor José Mário e a Luciene, que está nos acompanhando, mandando um abraço para nós, viu, Tiago? Antônio Ferreira, parabéns, meu amigo Roberto. Não dá para ficar sem te ouvir, ficar sempre bem informado. Obrigado, Antônio Ferreira. Luciene Lima. Doutor José Mário, quer prazer rever a senhora Edna, que estava aqui no segundo bloco. Só que quando o senhor passou aqui, doutor, ela já havia saído, mas com certeza ela vai ficar sabendo aqui. Celso Pinheiro está mandando um abraço para nós. Ele está falando que tem vários terrenos para a construção de moradia lá na região dos Pimentas. É verdade. Vamos torcer para que o governador do estado e o novo presidente da República olhem cada vez mais pela cidade de Guarulhos, que está precisando e precisando muito. Então, dia 14 é muito importante, né? É interessante quando você vai ler as leis, né? A primeira vez que eu li a lei do ventre livre, era uma lei de liberdade, só que não, né? Que você tinha que nascia, estava livre, mas tinha que trabalhar até os 21 anos. Era um negócio meio maluco. E aí vem a pergunta, né? Por que cota? Por que as pessoas ainda lutam por cotas? Já afinal de contas, há quantos anos já teve essa abolição? Nós completamos esse ano 135 anos, Roberto, da abolição. 135, dá o quê? 2, 3 gerações, mais ou menos. Já podemos dizer, está chegando na 4ª para a 5ª geração. Mas tem que... Por que cotas? Primeiro é bom a gente dizer que se nós estamos completando 135 anos da abolição, que eu completo como inacabada, é verdade que a população negra só foi ter direitos básicos a partir da Constituição de 1988. Até 1988 nesse país, Roberto, você não tinha garantia para toda a população direito à alfabetização. E nós sabemos, né, até 1988, qual é a população que foi renegada o seu direito à alfabetização. Estou falando alfabetização porque daí a gente discute o porquê é necessário ainda hoje cotas para você ter Você só garante condições de igualdade para as pessoas quando você parte dos mesmos princípios de oportunidade. O que acontece é que nós temos uma sociedade desigual. São 350 anos de
escravatura e depois mais 100 anos para garantir o direito básico à educação, como eu vou dizer que essa população, que é a sua maioria do nosso país, ao contrário dos Estados Unidos, que é de onde veio a proposta de cotas, a população afro-americana ela é minoria nos Estados Unidos, é em torno de 15 a 20% da população. Aqui no Brasil nós estamos falando de 56%, aguardando o novo IBGE, que provavelmente pode ampliar um pouquinho mais essa margem. Então nós estamos falando da maioria da população. E quando você vai analisar os espaços de poder, por exemplo, o Congresso Nacional, por exemplo, o Judiciário, ou você vai nas universidades públicas, mas não nas universidades públicas, no curso de medicina, no curso de engenharia, você vê o inverso. Ao contrário, nem o inverso. Você vê essa maioria da população, podemos dizer assim, subrepresentada. Por quê? Vem aumentando. Vem aumentando. E vem aumentando por quê? Por quê? Porque hoje nós temos políticas afirmativas. As cotas é uma política afirmativa. É uma política que você garante. Eu lembro na década de 2000, Roberto, quando começou esse debate com mais fervura sobre as cotas, muitos diziam, inclusive um conhecido, né, o Ali Kemel, da Globo, dizia que se houvesse uma política de cotas, o ensino público, principalmente, a qualidade iria cair. E ao contrário, mostrou que a política de cota melhorou a qualidade de ensino. Os cotistas têm um desempenho igual ou melhor do que os alunos que entram pelo caminho natural. Você quer dizer que eu quero cotas para o resto da vida? Não, mas eu quero cotas enquanto for necessário. Enquanto a gente não tiver uma educação e um sistema que garanta a igualdade de oportunidade, sabendo de onde cada um parte, eu vou defender cotas. Eu acho que cotas é necessário. E eu estou muito feliz, porque assim, Roberto, a gente hoje já começa a ver nas universidades, ninguém não chegou negros e negras. Eu sou o primeiro jovem não, já fui jovem, mas na época jovem que fui formado, tive um curso universitário da minha família, dos meus familiares. Então isso é muito simbólico. Eu também fui um dos primeiros. Foi o primeiro, não foi, Matheus? Acho que eu fui o primeiro, né? Que o Ricardo foi depois de mim. Acho que sim, eu fui o primeiro. É muito simbólico para minha família, para o meu pai, que é falecido, mas que é eletricista, minha mãe, que é doméstica. Então, se não tem uma política afirmativa, eu provavelmente estaria engrossando, né, as estatísticas tristes que a gente vê até hoje, né, de violência e tantas outras coisas. Então, as cotas é uma oportunidade para você buscar a igualdade. Você acha que o seu presidente, né, já que o Lula é do seu partido, ele pode ampliar isso? Principalmente aqui para Guarulhos. Está precisando da Universidade Federal em Guarulhos, uma USP, sei lá, uma Unicamp, não sei. Uma unidade federal aqui, independente da Unifesp lá, né? Tem mais uma, que aqui é gigante, né? Roberto, nós recebemos recentemente a visita do ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Verdade. Estava acompanhado do deputado Alencar, e lá nós pedimos para ele que era necessário o Guarulhos ter condições de, além do Instituto Federal que está lá na Vila Rio, você ter pelo menos mais 2 Institutos Federal. Um na região do Pimentas e outro na região do São João. Concordo. Porque para você distribuir. Como também, vamos lembrar que o projeto inicial da Unifesp em Guarulhos era o seu campus expandido. Não era só ficar lá onde é o espaço hoje. A ideia é o contrário. A ideia era ser o espaço expandido, fazendo conexão com o Hospital dos Pimentas, porque a ideia é levar o curso de medicina para lá. Eu sei porque eu fiz parte dessa luta. Briguei pra caramba para ter o instituto, para ter a Universidade Federal lá no Pimentas. E também acho que cabe sim a gente brigar. Nós temos que brigar e ir atrás do governador para ter um campus da USP ou da Unesp, que seja, aqui na cidade de Guarulhos. Olha o tamanho, nós estamos falando da segunda cidade do estado de São Paulo. Agora eu estou feliz, Roberto, já que você tocou no meu presidente, nosso presidente da República, Lula. Rapaz, você viu, Guarulhos vai receber, só pela essa lei Paulo Gustavo, na área da cultura,
Esse ano, Roberto, uma boa grana. 9 milhões e 800 mil reais, quase 10 milhões. E eu estava olhando, sabe qual é o orçamento hoje da Prefeitura para a área da cultura? 5 milhões, Roberto. Só o governo Lula está trazendo para Guarulhos, só pela lei Paulo Gustavo, 9 milhões. E eu tenho uma novidade. A lei Aldir Blanc, que é uma outra conquista do setor de cultura, é mais 9 milhões de reais. Então nós vamos sair aqui de Guarulhos de um orçamento de 5 milhões de reais para 23 milhões de reais. É muito dinheiro. Claro que a briga do setor cultural é que a gente chega um dia a 1% do orçamento municipal. Mas eu quero deixar isso registrado. Eu acho que é uma boa conquista para a cidade, né, ter esse recurso. Vamos torcer que os gestores, né, façam bom uso desse recurso, né, dê atenção, porque cultura. A gente fala muito de violência, Roberto. Muito violência. E uma lógica de mais GCM, que é importante, sim, cumpre um papel. Mas se a gente não mexer na raiz, quer dar acesso à cultura, dar acesso à educação, dar acesso ao esporte, você disputar com o tráfico, você disputar com esses comandos paralelos, não tem condição. Então, eu acho que nós vamos ter uma boa notícia. Estou animado. Essa semana, né, vai cair gasolina, vai cair o gás. Tá sabendo? Não, tô não. O gás vai cair 15 reais essa semana. Tomara, o negócio tava... Petrobras. Você tá bonito aí, hein? Vou botar a foto aí do nosso amigo Tiago, ó, dá colorido. Toda vez homenagem à África. Ele vem todo africano aqui. Ficou bacana mesmo aí. Ô Roberto, oi. Eu tenho que agradecer você. Eu não, por quê? Vou dizer por quê. Sou justo, né? Eu não vim e falei da rotatória lá do SESI, que estava cheio de buraco? Verdade. Cobriram lá o buraco. Opa. Mas precisa resolver ainda a rotatória, que tá feia. Vamos. Mas cobriram o buraco, então quero deixar registrado aqui, porque o pessoal depois viu, falou, avisa lá que tampou o buraco. Eu falei, tá bom. Não, é ótimo, tá vendo? Tem aqui, a gente tá também ajudando a tapar buraco aqui. É importante cada ato. Afinal de contas, a gente não mora no Brasil, a gente mora em Guarulhos. Na cidade. Tá, na cidade, né? Não é no estado, não é na nação. É no município. E eu acho extremamente importante. Falando, deixa só um minutinho aqui. Eu só quero registrar aqui que o PL de Guarulhos tem uma nova direção, que é o ex-vereador Moreira. Olha só, o Avante foi para a mão do Padeiro, vereador Padeiro, lá ex-vereador, né? Ramos da Padaria. E o MDB deve cair lá para a mão da Fran Correia. E olha só, hoje, nossa, é que eu esqueci de mandar a foto aí para a Aninha. Aninha, tenta achar minha foto no Facebook, que eu fiz uma foto do Eloy, ele estava parecendo um agente secreto. Lá ele se encontrou com o Maurício Brinquim e eu também acabei me encontrando com a ex-vereadora Adriana Afonso. Aí já foi uma coisa, parece que o pessoal já está se movimentando muito para as eleições 2024. E você, vai se movimentar para 2024 ou não? Eu acho que, primeiro assim, né, nós estamos muito preocupados em construir uma síntese dentro do PT, da chapa majoritária, né, você está relatando aqui para nós, que bom, né, ver o que o ex-prefeito Eloy e o líder da bancada, o vereador Brinquim, estão conversando. Temos o deputado Alencar, né, para dizer as três figuras principais, mas tem outras também, se movimentando. Então a tarefa inicial é garantir uma candidatura forte, né, com um grande arco de aliança. Não é uma candidatura do PT, vai ser uma candidatura da base de sustentação do governo Lula aqui na cidade, porque Guarulhos vai ser a principal cidade do PT no estado de São Paulo, que nós vamos disputar com candidatura na cabeça de chapa. Então nós temos que ter responsabilidade. E sou um soldado do partido. Se o partido achar que eu devo contribuir na disputa proporcional de vereador, estarei à disposição. Estou andando muito a cidade, né, ouvindo os companheiros, amigos, amigas. Muito problema, né? Muito problema ainda na cidade. A saúde, principalmente, é um caos. A segurança, o trânsito, o engarrafamento, ninguém sabe para onde vai. Você vai sair das 4 da tarde até as 7 da noite, igual você fica parado. Mas a prioridade inicial é a gente
acertar o PT, né, acertar a nossa candidatura, agora é pré-candidatura, ter uma candidatura forte para ganhar. Né? Nós sabemos que temos condições agora de fazer uma disputa com um grande arco de aliança e chegar de novo ao Bom Clima para voltar àquele projeto que transformou Guarulhos durante 16 anos. Enquanto o pessoal vê a foto, aí são duas fotos, o Dr. Nelson aqui finalmente chegou a pergunta bem que cutuca. Anos após a escravidão, alguém proibiu, perseguiu ou impediu os afrodescendentes de trabalhar ou estudar? E se essa dificuldade acima de trabalho e estudo não era para todos nesse país? Eu acho que ele, né, primeiro agradecer a pergunta, mas não era para todos. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer uma entrevista, dependendo da empresa, ela te seleciona pela sua cor. Isso ainda hoje no Brasil atual, isso acontece. Hoje no Brasil atual, tem pessoas que morrem pela cor que é. Então, assim, achar que a tal da meritocracia para nós não serve, infelizmente. Porque nós não tivemos as mesmas condições de igualdade. Nós não tivemos, Roberto. Como eu falei, do dia 14 de maio para frente, o que sobrou para nós foi o quê? Se vira. Não teve Estado. Não teve garantias mínimas, como eu falei aqui. Os imigrantes tiveram quando vieram aqui. Eu estou dando esse exemplo dos imigrantes porque fica melhor para visualizar. Os italianos, os espanhóis, os japoneses, alemães, ingleses, teve um monte. Ingleses. E para nós, sabe o que sobrou? Ó. Novinho Brasil, ex-vereador. Olá, Roberto, parabéns pelo seu programa, sempre dando informações importantes. Cadê a foto? Dá uma olhada. Cá entre nós. Se você olhar assim, você não reconhece de primeira. Esse é o vereador Brinquinho, Maurício Brinquinho, e do lado dele o ex-prefeito Eloy Pietá. Quando eu vi, eu realmente não reconheci. Preparou outra foto? Olha, também quem estava lá, essa moça aí é a ex-vereadora Adriana Afonso. Quando eu falei para ela, comentei que o Eloy estava ali, ela fez questão de ir lá cumprimentar o Eloy e o Maurício Brinquinho. Então, isso aí foi as informações. Nós vamos preparar informações importantes do que aconteceu nos últimos 7 dias. Essa semana aí, né? Vamos ver se a gente faz em 2 dias, viu, Matheus? O Caderno 2. Agradecer ao meu amigo Tiago Soares. Quem quiser falar com o Tiago, discutir, como é que acha o Tiago? @Tiago TI, tá, gente? Tiago Soares de Oliveira, tá bom? Sem H. Sem H, TI. Muito bem, obrigado. Roberto, eu que agradeço você pelo convite, estou à disposição para discutir nossa cidade, mas também temas, né, que parece que são, né, nacionais, mas que passa aqui pela nossa cidade, até porque somos a porta de entrada do mundo, né?